É, muita modernidade, né, gente? E as crianças, vai sair ou não? De 2 a 9. O cara vai para o inferno se quiser, né, gente? Porque tem muita opção para as pessoas conhecer Jesus. 2 a 12. As crianças 2 a 12 podem sair. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas. Lucas 19, a partir do verso 11. Bom dia, irmãos. Pai do Senhor. Todo mundo bem? Tem alguém apaixonado aqui nessa manhã? Sei. E aí, Thaís, tudo bem? Ei, Pirizina abençoada. Aleluia. Lucas, olha a caneca aqui que está aqui, irmãos. Dá para ver? Negócio é chique. Amar e servir. Essa caneca aí, top. Todos encontraram? Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11. Quantos tiveram a noite abençoada aí? E quantos não tiveram, ficaram aí insônia? Esse negócio de insônia é ruim, né, gente? Nossa. Eu acho que eu já tive uma única vez, só que eu tive insônia. Eu estava muito alegre. Pra nem... Vamos lá. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e mandaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo. Respondeu o Senhor: por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei, guardada em um pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo. Tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Amém, meus irmãos?
Eu vou falar sobre as 10 minas, a parábola das 10 minas. O que é uma mina? Eu coloquei aqui para passar para vocês. Uma tarefa, ou um talento, ou uma habilidade que você tem, ou um desafio que Deus nos oferece como teste de qualificação para descobrir seu nível de interesse, sua fidelidade e sua habilidade de multiplicação. Isso significa mina. Você recebeu uma mina? Então, o propósito é exatamente esse. Deus quer qualificá-lo e descobrir qual é o seu nível de interesse, sua fidelidade, sua habilidade de multiplicação. Isto para nós é um desafio muito grande, sabia? Uma das coisas que nós temos insistido aqui na igreja, e eu não abro mão disto, é que você tem o hábito de ler a palavra de Deus. Crie esse hábito. Nós somos definidos, na maioria das vezes, pelos nossos hábitos, né? Quando você vê um homem bem-sucedido e um homem mal-sucedido, qual a diferença? Hábito. Você vai descobrir que a diferença é o hábito, que um tem e o outro não tem. Qual a diferença de um pastor bem-sucedido e um mal-sucedido? Qual é o casamento, a diferença de um casamento bem-sucedido e um mal-sucedido? Hábitos. Hábitos bons que você vai desenvolvendo no decorrer da sua vida e que vai fazendo diferença para você. Certo? E isto se aplica em tudo na vida. Certo? O hábito que você tem, que você passa a adquirir em ler a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, vai fazer com que você seja uma pessoa melhor. Fato. Certo? Por quê? O que prevalece, o que o diabo quer, é que a gente viva no engano. Né? No engano. Você vai descobrir que os países com maior número de miséria e pobreza e de opressão são países que os governos não têm interesse nenhum que o povo estude, que o povo melhore. Porque quanto mais pobre, quanto mais ignorante, mais fácil o domínio. Isso acontece em todos os níveis, a começar dentro da igreja. Certo? Se a igreja não tem o propósito de ensinar, de levar você a ser desafiado, a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a pesquisar, para você saber o que está acontecendo. Ora. Será que eu não estou falando bobeira aqui em cima do púlpito? E como é que você vai descobrir? Se você tem o hábito de estudar a palavra de Deus. Ora. Por isso nós estamos vendo as pessoas oprimidas. Elas são oprimidas pela ignorância, que, lamentavelmente, elas vão contraindo no decorrer da vida, do tempo. Mas eu te pergunto, você tem o hábito de buscar, de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus? Não, então fica difícil. Né? Por isso que as pessoas se tornam presas fáceis. Abre um manto gospel ali, corre um monte de gente para lá. Abre não sei o que, tchutchu ali, corre um monte de gente para lá. Abre uma casa não sei das quantas ali, um cara, canelinha de fogo ali, e aí o povo vai sendo iludido, enganado a vida toda, o tempo todo, e muitos vão ficando para trás. Em função de quê? Decepções. As pessoas vão sendo decepcionadas, porque vão vivendo no engano, na mentira. Em tudo fácil, na benção fácil, no ser cristão de forma fácil. Deus não é tão rígido assim, Deus não é tão mal assim, e vai colocando culpa em Deus, e vai colocando culpa, vai vivendo uma vida completamente atípica daquilo que realmente Deus tem para mim e para você. Então nós precisamos de viver assim. Certo? Você tem que buscar a palavra de Deus. É fácil? Não, irmãos, não é fácil. Ler Bíblia, sabe,
Para mim, não sei para você, mas dá um sono. Nossa. Não tem nem que Tiapina ganha da Bíblia. Começa a ler. Mas aí você tem que organizar. Qual que é o seu melhor horário? Né? Qual o seu melhor horário? Vai estudar no seu melhor horário, vai ler no seu melhor horário. Não escolhe o pior horário para você ler a Bíblia e orar. Então você não ora. Você vai se dar conta daqui a pouco que você está abençoando Deus. Senhor, eu quero te abençoar em nome de Jesus. E daqui a pouco você está perdido. Você não vira aquela maior confusão. Né? Eu já me peguei, não poucas as vezes, orando de madrugada e falando a mesma coisa, umas 4, 5 vezes. Esse dia está errado. Porque o sono, um sono terrível. Mas fala para ver que vai viajar para você ver se dá sono. Não dá, você nem dorme. Adrenalina, não dá sono. Então, isso é importante. Eu quero passar isso para vocês. E a Bíblia Sagrada não tem nada mais precioso, irmãos. Tudo que já existiu nesse mundo já passou. O Império Romano, o império mais extraordinário de guerra, uns caras extraordinários, passaram, já era. Está aqui, ó. E olha que já fizeram de tudo, hein? Já fizeram de tudo para destruir isso aqui. E não conseguem. Por quê? Porque isso aqui é a palavra de Deus. É o livro mais lido, é o livro mais best-seller, né? Campeão de vendas e campeão de tudo. Está à minha disposição, está à sua disposição. É só você ler, estudar, e nós vamos fazer diferença. Nós precisamos disso, irmãos. Esse país precisa disso. Certo? Nós precisamos. Quando você vai ler a palavra de Deus, você vai descobrir o que Deus faz por causa de um homem de Deus. É um negócio maluco. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus consultou Abraão. É mole. E Abraão diz, ó, Senhor, se tiver 50 justos. Não. Até que Abraão desistiu e acabou com todo mundo lá. Certo? É assim que Deus faz. Um homem decente, uma mulher decente, um homem de oração, uma mulher de oração, você não tem noção que poderio é essa pessoa. Você não tem noção que é você se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Né? Os caras foram lá pedir do rei para buscar Elias na marra. Elias disse, se eu sou homem de fogo, se eu sou homem de Deus, caia fogo sobre você. 50 foram para o espaço. Até que os caras chegaram, o negócio aqui é diferente. E o cara dizendo, se eu sou homem de Deus, como vocês estão falando, então veja bem, nós precisamos disso. Essa nação precisa disso, esse mundo precisa disso. Porque está tudo mudado, irmãos. Hoje é o poste que está fazendo xixi no cachorro. E estão querendo convencer você disso. Certo? Está tudo mudado. Estão querendo destruir aquilo que é mais precioso na vida do ser humano. Certo? Que é a moralidade. Estamos vivendo hoje a moralidade. A moralidade está sendo destruída. E o que querem fazer? Estão fazendo pior. Que são, até o doutor João Marcelo mandou um vídeo que eu mandei para os grupos pastores, algo que eu já falei isso aqui na igreja. São 3 pilares de uma sociedade. Primeiro, a igreja. Segundo, a família. Certo? E depois a economia. Como é que faz? Se destrói a igreja, destrói a família, destrói a economia, o que sobra? Um bando de bobo. O povo sofrendo. Por que querem destruir a igreja? Porque a igreja é o maior entrave do diabo aqui na terra. E a família, o que é a família? A família é a única instituição capaz de fazer com que esse mundo não se colapse, não venha a ser autodestruído. Família decente, pessoas que vivem de forma decente, onde a figura paterna é uma figura extraordinária, onde a figura da mãe tem o seu papel, o filho tem o seu papel.
dentro dessa hierarquia familiar, dentro dessa estrutura familiar, querem destruir isso. E se destruir isso, acabou. Não tem mais razão. O ser humano está se tornando um trem mais doido possível. O cara acorda achando que é macaco e ele vai pular igual macaco. Acha que é cachorro, sai andando na rua latindo igual cachorro. O que é isso? A degradação moral da sociedade. Olha que beleza é ser cristão. Todo mundo arrumadinho, todo mundo bonitinho, né? Cheirosinho. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Olá, meu amor. Né? Os meninos apaixonados pelas meninas. E aquela coisa toda. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Certo? Agora, não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas no fundo tem um pouquinho a ver. Eu quero falar sobre essa parábola das 10 minas. O primeiro segredo importante que vamos ver nessa parábola, sabe o que é? É que Deus queria investir, né, nessas pessoas, para descobrir quantos eram fiéis e a capacidade deles de multiplicar. Duas coisas importantes. Né? Quando Deus te dá uma mina, um dom, um talento, é para descobrir qual o seu nível de fidelidade. Qual o seu nível de capacidade de fazer essa mina multiplicar. Ele estava buscando pessoas a quem pudesse conceder grande autoridade e administrar grandes bens. Era esse o propósito, que eu passar para vocês. Então, Deus está procurando isso, homens, para conceder autoridade e conceder você capacidade para administrar grandes coisas. Né? Esse Senhor escolheu 10 dos seus servos como candidatos e deu a cada um certa quantidade em dinheiro, que se denominou mina, algo em torno de 20 mil reais, baseado na economia de hoje. Mas ele não disse aos candidatos que aquilo era um teste de qualificação para uma responsabilidade muito maior. Todas as vezes que Deus chama você, coloca algo na sua mão, Ele não vai contar toda a história. Nunca vai. Sabia? Sempre é um teste. Porque Ele não quer que eu o sirva com motivação errada. Certo? Ele quer que eu o sirva com a melhor motivação. Em vez disso, Ele simplesmente lhes disse que negociasse a mina, até que Ele voltasse. Foi uma ordem que Ele deixou. Olha, vou deixar a mina com vocês, eu vou voltar, né? E eu quero, quando voltar, que vocês venham prestar conta para mim. E Ele deu atribuições a eles. Qual? Multiplicar a mina. Ele disse que voltaria e pediria prestação de conta pelos atos, todos os dias. Veja bem, todos os dias você está recebendo uma mina. Para qual propósito? Sua qualificação. Né? E se você é fiel, e se você sabe multiplicar, Deus trabalha muito com isso, com essa habilidade de qualificação sua, de capacidade de multiplicar, e sobretudo com a sua fidelidade. Certo? Fidelidade. Ninguém anda, ninguém convive, ninguém trabalha com quem é infiel, com quem você não confia. Certo? Pode acontecer que você é apenas fiel e talvez não saiba fazer as coisas multiplicarem, ou vice-versa. Você sabe fazer as coisas multiplicar, mas lamentavelmente não é fiel, não resolve nada. Essas duas características é muito importante. O primeiro servo veio relatar ao seu senhor que ele havia multiplicado a mina 10 vezes e tinha minas adicionais para lhe dar. Tinha mais 10 minas adicionais para dar, para devolver ao chefe lá. O Senhor o elogiou e lhe transferiu a autoridade sobre 10 cidades. Imagina como deve ter ficado os outros servos, boca aberta, hein?
E provavelmente pensando, cidades, a autoridade sobre cidades, por que o Senhor deles não lhes disse tudo? Não disse a eles que seria apenas um teste, que ele daria uma pequena mina de um valor pequeno, e que ele, num determinado tempo, voltaria, mas não falou a eles que a recompensa seria algo extraordinário. Você nunca disse nada, eu estou conjecturando a esse respeito. Se eu soubesse, você consideraria autoridade, eu consideraria a 10 cidades, eu teria trabalhado mais, mas se, né? Se. Se eu soubesse que o negócio era bom, não, você não tem que saber de nada, você tem que trabalhar e fazer a coisa acontecer. O que você faz? Para qual propósito Deus te chamou? Só que você, na maioria das vezes, nós não entendemos, irmãos, que você está sendo chamado para algo pequeno, mas é apenas um teste, para que Deus coloque nas suas mãos coisas grandes. Coisas muito grandes. E você passa desapercebido desses trecos. Era um teste de fidelidade. O Senhor queria saber o que cada um dos candidatos faria com o dinheiro, que não lhe pertencia, sem saber que havia cidades em jogo. E eles não sabiam. Tinha cidades em jogo. E o Senhor deles não disse nada. Nada, absolutamente nada. O segundo candidato relatou que havia multiplicado a mina por 5. O Senhor o elogiou e lhe deu autoridade sobre 5 cidades. Imagina quanto vale uma cidade. Você tem ideia? Quanto é que você acha que vale Goiânia? Quanto é que você acha que vale a Aparecida de Goiânia? Quanto é que você acha que vale Anápolis? O que você acha? Só que isso não estava em jogo. O que é que estava em jogo? A capacidade de multiplicar e a fidelidade. Fidelidade. Sexta-feira, fui participar de uma reunião do Conselho de Pastores, do qual faço parte, e lá encontrei um dos pastores, que foi meu pastor por muitos anos. Eu sempre fui apaixonado por ele, pastor Gentil, né? E eu convivi com o pastor Gentil. Ele foi líder meu de mocidade, né? E foi um excepcional líder, um cara de uma habilidade, de uma capacidade de administração maravilhosa. Aí tinha outros pastores perto, e ele falou assim, olha, ele me chamou, me abraçou e disse, olha, isso aqui eu conheci desde menino. E quando ele casou, eu dei uma igreja para ele dirigir. Na verdade, não me deu uma igreja, né, irmão? Ele me deu um problema para resolver. Tinha 4 adultos lá e 50 meninos. E até os meninos eram endemoniados. Numa favela, lá na beira da Chapada. Já falei para vocês. E ele falando para os caras lá. E contando a história. Eu falei, é verdade, eu casei, pastor Gentil, em vez de me dar um presente bom, um carro, me deu uma igreja numa favela com 4 meninos, 4 adultos, 50 meninos. Uma poeira do inferno. Tinha poeira, mas poeira. Não tinha porta, não tinha janela, nada. Eu recém-casado, eu e minha senhora, né? Em vez de terminar o trabalho, ir embora para casa, eu ia para a igreja. Passar apertado e susto. Nossa. Foi o primeiro trabalho.
A primeira mina que Deus colocou nas minhas mãos. E eu cuidei daquela igreja como se fosse os meus negócios. Deixei aquela igreja cheinha de gente, com porta, em 8 meses. Porta, janela. Não poucas as vezes, eu tinha que sair, eu trabalhar, a minha empresa era ali no setor aeroporto, na rua 1A, no fundo da igreja do pastor Gentil. E a igreja era lá no Tancredo Neves, para lá do Novo Horizonte, à direita, lá, perto de um quarto vento, lá a curva do vento. Eu tive que sair da minha empresa à tarde para atender gente lá correndo. Uma vez eu peguei meu carro, bonito, top das galáxias, meu Opalão fera. Fui buscar uma mulher que estava parindo lá no Tancredo Neves. Eu orei o tempo todinho para essa mulher não parir dentro do carro e não sujar meu carro. Porque não tinha outro meio dessa mulher vir dar à luz. Peguei essa mulher e falei, eu tenho misericórdia, e correndo. E a dona, pastor, vai devagar. O menino falou, calma, nós temos que correr para esse menino não parir aqui dentro. Se parir, eu vou desmaiar aqui dentro, vai ficar pior. Busquei essa mulher lá, levei para o hospital, graças a Deus, não pariu dentro do carro. Eu estava preocupado mais com o carro que... Mas eu fui buscar a mulher. Então, essa primeira mina que Deus me deu, eu cuidei, zelei. Eu não estou hoje aqui por acaso. Trabalhei com gente muito pobre, muito sofrida. E o pessoal, quando eu saí lá, 8 meses depois, todos os membros da nossa igreja, que moravam em casa de tábua, já não moravam em casa de tábua. Estavam morando em casa de alvenaria. Porque eu abençoava aquele povo, eu liberava a bênção sobre aquele povo. Certo? E eu não tinha necessidade, não era pastor, na época eu era apenas um presbítero. Necessidade nenhuma de estar lá. Tinha meus negócios estavam indo muito bem. Eu falei, gente, que encrenca que o pastor Gentil me arrumou, que confusão, certo? E fora o tanto de gente endemoniada, meus obreiros lá, minhas diaconisas, tudo tinha demônio, irmãos. Elas me ajudavam a expulsar os demônios, depois, quando eu orar por elas, ficavam endemoniadas. Eu falei, gente, eu estou com medo de eu pôr a mão na minha cabeça, eu também ficar, né? Porque todo mundo ficava, ora. Mas foram 8 meses que realmente eu pude cuidar da mina que Deus colocou nas minhas mãos. Porque é assim que Deus faz. Certo? Talvez você não está conseguindo perceber. Por que as coisas não rompem na sua vida? Por que você não consegue florescer, não consegue prosperar em nada? A vida é difícil demais. Porque as minas que Deus tem colocado nas suas mãos, os talentos que Ele tem te dado, você não está fazendo a coisa certa. Vamos aqui para o terceiro cara. O terceiro candidato relatou que simplesmente havia guardado a mina num lenço e não havia feito nada com ela. Olha para vocês verem. Ele estava devolvendo a mina intacta, com medo do Senhor. Ele nem tentou multiplicá-la. Como diz o próprio Senhor, falou para ele, por que você não pegou minha mina e colocou num banco? Para que pelo menos eu ganhasse juros. Nem isso o cara fez. Ele não teve esse cuidado. E eu fico pensando, sabe, irmãos, ao longo dos anos de ministério que eu tenho vivido, eu fico observando não poucas pessoas no seio da igreja que tem mina na mão e não consegue fazer a coisa multiplicar. Ou ela está na mão, mas ele guardou ela. Qual foi a ordem de Deus? Tira a mina que está na mão dele. E dá para quem ganhou 10. Tira. Agora, não sei se você observou, eu não tinha observado. Às vezes você vai lendo as coisas, Deus vai trazendo no seu coração.
essa parábola para aqui. Mas ele não chamou 10? Por que ficou só no terceiro? Você pensou nisso? O que aconteceu com os outros 7? Nem mencionados foram. Aparentemente, nada digno de ser mencionado. Porque, na verdade, esses outros 7 não fizeram nada. Nada que fosse considerado digno para aquele Senhor. Foram mencionados só os 3. O primeiro que ganhou 10, o segundo que ganhou 5, e o terceiro que guardou a mina. E a Bíblia não menciona mais os outros 7. Porque não fez nada, nada que prestasse, em outras palavras. Nada, nada. Eu faço uma pergunta para vocês que estão aqui. Você se enquadra em qual desses grupos? Me conta. Eu não gosto de envolver com a igreja, eu já tive muitos problemas, mas fala para mim, onde é que não tem problema? Você trabalha? Trabalha. Tem problema no seu trabalho ou não? Então por que você continua trabalhando? Não faz sentido. Ora. Você mora onde? Se você mora num condomínio daquele tipo de cidade, tem problema? Lógico que tem, ora. Lógico que tem. É lógico que tem. Você vai mudar para onde? Vai para o Alasca? Vai ter problema também. 50 graus negativo. Qualquer hora você pode ser abraçado por um urso. Ele vai amá-lo. Os caras não foram mencionados. Sabia? E o Senhor expressou grande desgosto e ordenou que a mina fosse tirada dele. Você teve o cuidado de observar, né, como eu disse aqui. Depois você vai ler isso lá na sua casa. Esses outros 7 não são mencionados. Porque não fizeram diferença nenhuma. Nenhuma. Aí você vai pegar o Evangelho de João, capítulo 15, diz o quê? Não foi vós que me chamou, não foi nós que dissemos, Deus, eu quero te servir. Foi Ele que nos chamou. Todos vocês que estão aqui foram chamados por Deus. Todos. Você cristão, batizado nas águas, você foi chamado. Não foi o meu esforço, não foi o seu esforço. Foi graça dele, favor dele, bondade dele, misericórdia dele. Então, todos nós que estamos aqui, de acordo com Romanos 1, capítulo 1, seremos considerados indesculpáveis. Por você não ter negociado a mina que ele colocou na sua mão. Sem chance. Guardei. Sei que o senhor é duro. Certo? Ouça isso aqui. A maioria das pessoas pensam de forma linear. A vida nunca foi de forma linear. A vida é de forma cíclica. Ninguém nasce, ninguém amanhece do mesmo jeito. Ninguém acorda do mesmo jeito. O dia não é do mesmo jeito. A semana não é do mesmo jeito. O ano não é do mesmo jeito. Não funciona assim. Ó. Nem em você é do mesmo jeito. Ó. Tem dia que você não acorda legal, mas tem dia que você não acorda azedo. Tem dia que você não acorda crente, não tem dia que você acorda desviado. Tem dia que você acorda tocando a mão no céu, irmão. Tem dia que você acorda tocando a mão no inferno. É um trem mais louco do mundo, porque a vida não é linear, nunca foi. Ela é cíclica. Olha aqui, Provérbios 1, 23. Se aceitares as minhas repreensões, eu vos darei espírito de sabedoria e vos mostrarei os meus
Você, primeiro, aceitar a repreensão de Deus. Se você aceita a repreensão de Deus, Ele vai te dar duas coisas. Primeiro, espírito de sabedoria. E Ele vai revelar os pensamentos dEle para com você. Olha aqui, Provérbios 30, 25. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Deixa eu dizer algo para você importante sobre isso aqui. Formigas são criaturas que entendem mais do que ninguém sobre estações. Aleluia. Você precisa saber qual a estação que você está, ora. Qual a estação que você está? Inverno, verão, outono, primavera? O que você está? Está perdido. Você não pode ficar assim. As formigas, elas conseguem sobreviver porque elas entendem de estações. Elas sabem que no inverno não tem como trabalhar. Não tem jeito, ora. Elas vão serem destruídas. E quando vem o inverno, elas estão nas suas casas subterrâneas, extremamente bem protegidas e alimentando no tempo necessário que durar o inverno. E aí a gente vê sempre as pessoas reclamando da vida, das coisas difíceis, dos problemas que enfrentam. Estou endividado, estou doente, e um monte de outras coisas, porque você não entendeu como é que funciona a vida. A vida não é linear, ela é cíclica. Você ganhou bem esse mês? Guarda um pouquinho para o próximo, porque no próximo mês não sei como é que vai ser. Cuida bem da sua saúde, ora. Seja cuidadoso. Seja cuidadoso com os seus relacionamentos. Você quer viver isolado? De acordo com o Provérbio 18, você vai se insurgir contra você mesmo, você vai adoecer, ora. Você não vai viver bem. E caminhando para encerrar, olha aqui. Da tribo de Issacar, 1 Crônicas 12, 32. 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandava todos os seus parentes. Então, veja bem, das 12 tribos, havia, na tribo de Issacar, 200 grandes líderes, que esses caras davam a direção para o povo seguir. Os caras tinham conhecimento do tempo, eles tinham conhecimento da cultura, eles tinham conhecimento de como eles deveriam agir. Esses 200 homens davam direcionamento para eles. Então Israel não era bem sucedido à toa, porque tinha homens lá dentro que sabiam o que fazer e como fazer. Você tem noção da cultura que nós estamos vivendo hoje? Você tem noção do tempo que nós estamos vivendo hoje? Eu digo para vocês, sem medo de errar, mais de 80%, talvez um pouquinho mais, não sabe, não tem noção que tempo nós estamos vivendo hoje. Extremamente perigoso. Onde as bases da família estão sendo destruídas. Onde as nossas escolas estão sendo invadidas para deformar o ensino das nossas crianças. Eu sou o que sou hoje porque eu estudei moral e cívica. Ok? Eu sou o que sou hoje porque eu aprendi a respeitar professor em sala de aula. Eu sou o que sou hoje porque antes de entrar dentro da sala de aula, nós cantávamos o hino nacional. Tínhamos profundo respeito por esse símbolo, a bandeira. Hoje está uma esculhambação. Vai nessas escolas públicas para vocês verem o que está acontecendo lá. Por quê? Porque nós temos alguns professores de viés ideológico maligno que estão
foram chamados e preparados para isso. E eu te pergunto, você tem noção do tempo que você está vivendo? Não tem, a maioria não tem. Se tivesse, nós teríamos hoje os nossos cultos de oração na igreja lotados. Se tivéssemos um domingo como esse aqui, as pessoas estavam fazendo fila para entrar aqui dentro, para entender o plano e o propósito de Deus. Mas não entendem. Não conseguem compreender. Mesmo porque os que aqui estão, nesse momento, a maioria estão com minas na mão e não sabem desenvolvê-las. Estão guardando elas. Para quê? Para nada. Não está dando resultado. Então você vai descobrir, 10 dos servos, 2 deu resultado. 2. E ocuparam grandes cidades. Então o que é que nós precisamos fazer? Acordar, ora. Ter esse espírito desses caras, de Manassés, pedir que Deus faça isso aqui, ó, de acordo com Provérbios, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e nos revele os seus pensamentos. Traga para nós. Quais são os pensamentos de Deus? Quais são os planos de Deus para mim e para você? Mas estamos de braços cruzados. Dane-se, o problema não é meu. Não é problema meu. Não é problema seu porque ainda não chegou na sua casa. Mas vai chegar. Você pode ter certeza que vai chegar. E aí quando chegar, o que você vai fazer? Eu quero saber se você vai usar a desculpa de não fazer nada. Não, eu não quero me envolver com nada, eu quero apenas ser consumista, porque é assim que está acontecendo. Me tornei consumista de religião. Sou um consumidor. Eu quero ir lá, depositar meu dízimozinho, minha ofertazinha e ir embora para casa, e sem compromisso com nada e com ninguém. Isto nunca foi vida cristã. Nunca foi. Desculpa dizer isso para você, mas não é. Não é. Deus não chamou para isso. Ora. Deus colocou um talento na sua mão para você fazer um negócio rodar. Ora. Isso tem a ver com fidelidade. Fidelidade. Se você não faz a sua mina render, você está sendo infiel. Infiel. Você tem que fazer esse negócio render. Tem que fazer o negócio andar. Quantas pessoas o ano passado você ganhou para Jesus? Me conta. Muitos de nós somos 007, irmãos. Né? A gente, 007. Nossa, mas você é crente? Sou. Não, negócio, não é assim que funciona. Se você é luz, você tem que brilhar. Se você é sal, você tem que salgar. Se você for insípido, você vai ser jogado fora, porque você não tem valor. Você não tem valor. Se essa luz que há em você não brilha, tem alguma coisa errada. Não está certo assim. Mas deixa eu primeiro resolver meus problemas. Não, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Vamos embora, gente, vamos agir. Você entende? Nós não estamos tendo consciência do mundo que estamos vivendo, do que estão criando contra a igreja, contra você, contra a sua família. Talvez você, mais antigão, dá conta de ficar crente em casa. Mas e os nossos filhos, irmãos? E os nossos netos? Essa meninada hoje não aguenta trampo, não. Tudo adoece. Tudo capenga. Não aguenta. Se falar que ele é feio, ele morre. Você, como pai e mãe, você sabe disso. Olha. O não que você fala para o seu filho, como é que ele fica? Adoece. Fica de mal. Para, né? Imagina se fosse ficar de mal da minha mãe, dos nãos, dos peretecos que ela me deu. Estava doente até hoje.
Mas foi ótimo o que ela fez. Extremamente bom. Ir de ônibus para a escola, e estudei a minha vida toda em escola pública. Nunca tive privilégio de estudar em colégio. Meus filhos, nenhum, nunca estudou em escola pública, esses folgados. Graças a Deus que eu tive condição de colocá-los. Mas os meus pais, não, vai embora para o colegião lá, Murilo Braga, aqui na Vila, na 4ª Avenida. Pauleira, bullying. Você é feio? Sim, sou feio mesmo, glória a Deus, aleluia. A vida ia, e seguia a vida, e acabou. Mas você, pai, mãe que está aqui, nós precisamos disso, ok? Saber que tempo que você está vivendo. Para podermos o quê? Buscar em Deus direção, o que vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agir? Como que nós vamos orar? Se você não consegue ler a Bíblia, vai conseguir orar? Não vai orar, não vai dar conta. As dificuldades vêm e nós vamos dar conta. E vai todo mundo entrar em colapso. Nós temos que agir. Bora. Deus colocou uma mina na sua mão? Pode ter certeza que sim. Qual desses grupos você quer participar? Você quer estar entre os 7 anônimos, que nem mencionados foram, porque não fizeram nada de relevância, absolutamente nada. Nada. Talvez pegaram a mina, torraram, jogaram fora e aprontaram. Pelo menos esse terceiro guardou. Os outros 7 devem ter torrado tudo, jogado fora. Mas pelo menos seja um desses 2. Ok? Vamos que vamos, gente. Estamos no 2º mês do ano. Dá tempo sim. Sabe, dá tempo sim. Dá tempo de fazer a diferença. É possível fazer a diferença. Certo? Uma igreja que ora, um povo que ora, um homem que ora, uma mulher que ora, você não sabe o que significa isso. Olha, Deus ouve, Deus responde, Deus respeita um homem de oração. Uma mulher de oração, ela faz o inferno tremer. Faz. Agora, murmuradores, já era. O inferno faz festa. Com murmurador, crente murmurador. Porque não faz diferença. Deus não nos chamou para isso. Deus te deu talento. Qual o seu talento? Por que você não está usando ele? Por que você não está negociando ele? Bora. Deus te deu porque confia em você. Você não pode falhar com ele. Certo? Não pode. Vamos nos colocar de pé? Amém, gente?